Oi pessoal, bem-vindos ao Mão de Vaca Profissional. Hoje eu tô aqui no Banco Paine com o Marco Caruso, que é o economista do banco, e ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o cenário macroeconômico aí para os próximos meses. Então, se você quer saber como o meu, como o seu, como o nosso bolso vai ser impactado, fica ligado. Caruso, em primeiro lugar, obrigada por tirar um tempinho para participar dessa entrevista. E eu queria começar te perguntando sobre inflação, né? Nos últimos anos a gente foi bem castigado com a inflação, a gente ia no supermercado, na feira, no shopping, parecia que o nosso dinheiro comprava assim cada vez menos coisas. Em 2017 a gente meio que sentiu um alívio e eu queria saber para esse ano e até para os próximos, né? Qual que é a expectativa? A inflação vai dar uma trégua mesmo ou não? Sabe, Gabi, tem um ponto que eu gosto de citar, né, esclarecer antes de falar de inflação, que muita gente confunde, que a inflação, ela fala da variação dos preços e não do nível de preço. Eu acho que isso é importante explicar para o pessoal, porque sempre que eu falo que a inflação está caindo, alguém vem com um exemplo e fala assim, mas olha, eu não consigo mais comprar tal bem a tal preço, etc. Mas a inflação está sempre falando da variação daquele preço e não do nível, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a inflação está caindo, eu posso estar querendo dizer que os preços estão subindo menos. Então o nível de preço ainda pode estar alto, mas a variação dele, o quanto ele cresce, tem caído. Bom, feito esse esclarecimento, né, realmente assim, a nossa inflação deu uma bela trégua nos últimos mais ou menos 2 anos, digamos assim. Vale lembrar, por exemplo, que no fim de 2015 a inflação estava em 2 dígitos, né, olhando para o IPCA, estava acima de 10%. Veio cedendo nos últimos anos e hoje está chegando aí perto dos seus 2,8% no acumulado em 12 meses. Uma grande diferença. Uma grande diferença, é perto das mínimas de IPCA. E aqui no Paine a gente acha que a gente termina 2018 com esse IPCA ao redor de uns 3,5%. Então realmente é uma inflação muito baixa. Então sim, a inflação deu uma bela trégua aí pra gente, especialmente se a gente olhar o passado recente, onde a gente teve um certo descontrole da inflação. E sobre juros, né? Eu queria te perguntar. Agora a Selic está no menor patamar, né? Que a gente já viu. Então, assim, é a hora, por exemplo, de quem está endividado trocar uma dívida cara por uma dívida barata? É sempre interessante trocar uma dívida cara por uma barata, mas isso tem um custo, né? Mas acho que agora, nesse período em que a Selic realmente está super baixa, e deve estar muito próxima das mínimas aí, talvez corte mais um pouco, já acho que já começa a valer a pena fazer esse tipo de conta, né? Antes da pessoa, o que a pessoa tem que fazer para renegociar a dívida dela, né? Primeiramente, assim, ela tem que entender a dívida dela. Muita gente não entende o quanto está se pagando de juros na sua própria dívida, quantas parcelas ainda faltam. Primeiro, entender isso. Aí, logo em seguida, o primeiro passo que eu daria seria tentar renegociar com o próprio credor dessa sua dívida. Ele não é obrigado a renegociar com você, afinal você assinou lá e teoricamente você entendia o que você estava tomando de dívida, mas pode ser o caso que ele aceite ou não. Se ele não aceitar, uma das saídas que a gente sugere é você ir para uma outra instituição financeira, tentar tomar um empréstimo mais barato, então por isso que você precisa entender quanto você está pagando de juros na sua dívida original, pegar uma linha mais barata, aproveitando que essa Selic está super baixa, quitar totalmente a sua dívida anterior, você não vai acumular dívidas, né? Você quita e passa a ter uma dívida mais barata a partir dali. Um exemplo, por exemplo, assim, uma mais clássica é o próprio crédito consignado. Ele é mais barato, classicamente, porque ele já é direto na folha de pagamento, né? Então ele é uma linha mais barata. Então você tomaria um empréstimo no tamanho, né, no montante da sua dívida original, paga e passa a partir dali ter uma dívida mais barata. Grosso modo, quase todas as linhas, boa parte das linhas de crédito que tem alguma garantia em troca, né, um automóvel ou algum outro bem que você dê em troca, elas são mais baratas. Então eu iria por esses caminhos e sim, eu acho que está valendo a pena já começar a fazer esse tipo de compra. E ainda sobre juros, né? Eu ouvi muita gente com essa queda da Selic agora mais recente, que chegou a 6,5%, muita gente falando assim, quem investe, né? Falando, nossa, agora tá ruim para investir, né? A Selic só tá 6,5% ao ano e tal. Mas, gente, 6,5% não é uma taxa assim baixa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso e até comparando com outros países, né? Porque o Brasil realmente é um ponto fora da curva, comparando com outras grandes economias do mundo, né? Realmente assim, em termos históricos, 6,5% para o Brasil é super baixo. Mas quando você vai para os padrões internacionais,
a gente ainda figura ali entre as economias com juros mais altos. Eu peguei aí uma lista enorme, o máximo que eu pude de economias para tentar ver, né, o juro básico deles. Eu peguei uma lista de 170 países, então incluindo países melhores que a gente e países que têm desafios econômicos bem maiores que a gente. E mesmo depois da Selic ter caído tanto, né, lembrando que há 2 anos atrás estava em 14,25 e agora está em 6,5, mesmo tendo caído aí quase 8 pontos percentuais, né, 7,75, a gente ainda está entre as economias com juros mais altos. Então, você tem razão. É um juros historicamente para a gente baixo, mas para os padrões internacionais a gente está só começando a convergir para níveis razoáveis de juros. Veja, nessa lista de 170 países, né, que tem de tudo, a média do juro básico lá é 5,5. Então, mesmo depois que a gente cortou tudo isso de Selic, ainda assim a gente está um ponto percentual acima. Então, você tem razão, né, na sua afirmação. Olha só. E é claro, né, gente, aquela mamata de ganhar 1% ao mês com a renda fixa, isso acabou. Mas, assim, ainda é possível ganhar dinheiro, né? Para esse pessoal mais conservador que gosta da renda fixa, ainda é possível ganhar dinheiro investindo direitinho.